Queridos, olá, nós estamos aí nessa jornada, nesse tempo de pandemia, fazendo algumas transmissões, mas hoje eu vim para falar um pouquinho sobre o que a gente tem vivenciado na nossa série de Joel, Infelizmente, a última pregação, só para quem estava presente, eles conseguiram assistir por completo o fechamento do livro de Joel e nós resolvemos gravar esse vídeo trazendo a pregação porque ficou faltando na escola dominical por problemas com a internet. Nós sabemos da dificuldade desses dias com a internet, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos falando que a gente participou de todos esses últimos 2 meses, praticamente, quase 3 meses, pregando sequencialmente o livro de Joel. E nessa pregação nós conseguimos alcançar vários conhecimentos fantásticos que Deus nos permitiu e também tivemos a oportunidade de receber do Senhor o cuidado, o zelo, a instrução que vem do alto. Nessa palavra ficou faltando a última parte, que seria a pregação, o último cuidado, e nós vamos ver agora esse último cuidado, e eu quero ler com você o texto que está lá em Joel, capítulo 3, do verso 17 até o verso 21. A perícope mesmo começa no verso 18. Aqui essa divisão do texto que está aqui em Joel é um pouco falha, porque o assunto que está falando ali vem um pouco, precede um pouco, no verso 17, é o fechamento, na verdade, do que falava ali no início do capítulo 3. E agora seria o final mesmo, essa bênção de Deus ao seu povo, ou o último cuidado de Deus para com o seu povo, está falando a partir do verso 18. O verso 17 é a conclusão, Deus dizendo que está tudo pronto, daquilo que aconteceu até aqui nesse instante. Então, queridos, você que não estava presente no nosso EBD, vem, participe com a gente, assista conosco, essa pregação que diz assim, o texto. Então vocês saberão que eu, o Senhor, seu Deus, habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas. A água encherá o leito dos riachos, e Judá, uma fonte brotará do templo do Senhor, e regará o vale das acácias. O Egito, porém, se transformará numa terra desolada, e Edom se tornará um deserto, pois atacaram o povo de Judá e mataram inocentes em sua terra. Judá, porém, ficará cheia de gente para sempre, e Jerusalém permanecerá por todas as gerações. Perdoarei os crimes do meu povo, que ainda não perdoei. Perdoarei os crimes de meu povo, que ainda não perdoei. E eu, o Senhor, habitarei em Sião. Nós percebemos algumas verdades do reino de Deus nas nossas vidas aqui nesse texto. E eu quero falar um pouquinho sobre essas verdades. A gente veio fazendo essa longa caminhada dentro do livro de Joel. Nós falamos de fatores importantes do livro de Joel, sobre perdão, sobre características do juízo, sobre o fluir do Espírito Santo de Deus, sobre o dia do Senhor. E nós chegamos aqui na grande e última etapa do livro, do qual ele vai falar deste dia, do dia do Senhor. Antes, se você perceber no verso 17, ele diz, então, concluindo, vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. Então aqui ele conclui a ideia do que ele já vinha dizendo antes, no verso 16, do grande poder, da grande ação de Deus para com o povo naquele tempo. Aqui ele conclui essa ideia e agora ele dá um passo dizendo que agora ele não vai falar propriamente dos dias que Jerusalém vivia, na literalidade daqueles dias, do ato histórico daquele momento. Mas agora ele vai falar um pouquinho sobre os últimos dias, ou como será o dia do Senhor, que é também um tema central desse livro profético. Então ele fala sempre da ação de Deus para com o seu povo naquele tempo, e a gente estudou esses princípios e aplicamos em nossas vidas no cotidiano, lógico, sabendo que os contextos históricos não são aplicáveis diretamente a nós, mas
a realidade dos princípios cristãos, mesmo do Velho Testamento como no Novo Testamento, eles são atemporais, desde que sigam o mandamento de Deus, que sigam os conceitos e os princípios divinos, eles são atemporais, eles continuam agindo e continuam tendo valência dentro das nossas vidas. Então, quando você vê que vários princípios do arrependimento, do rasgar o coração, de permitir que Deus transforme o seu interior e que você também desprenda de tudo que você é, para que você realmente se derrame na presença do Deus vivo e poderoso, toda essa realidade são princípios bíblicos que são aplicados em nossas vidas, não importando se eles aparecem no Novo ou no Velho Testamento. Agora nós vamos começar a perceber que Deus vai começar a dizer de realidades referentes ao último dia, a quando o nosso Senhor, que está presente em Sião, tomará o seu trono de volta. Então é quando Jesus se assenta no seu alto e sublime trono de glória. Você, vai ter essa oportunidade de fazer essa revisão com você. Você tem pensado nesse grande e terrível dia do Senhor? Você tem pensado no cuidado e no zelo de sua vida, do derramar da sua vida diante da verdade bíblica do último dia? Às vezes nós esquecemos disso, Nós deixamos passar desapercebidos. Nós olhamos para a rotina e esquecemos quão é importante estarmos diante do Senhor. E aqui ele vai começar a falar sobre alguns fatores. Então nós vemos aqui nesse texto 3 partes bem definidas. Como será a vida daqueles que vivem diante do Senhor, o dia do Senhor? Como será para aqueles que vivem distantes de Deus, o dia do Senhor? E por final, como será a ação de Deus para aqueles que adentrarão, para as moradas eternas. Então, no primeiro momento, na primeira parte desse texto, que está aí no verso 18, ele começa falando sobre uma realidade importante. Ele diz que naquele dia, não naqueles dias, não na profecia, mas naquele dia, aquele dia que é citado especificamente, não está próximo, porque não está citado aqui próximo, mas que você volta um pouco mais atrás, dentro do livro de Joel, e você vai perceber que aquele dia, o dia do Senhor, acontecerá fatores importantes. Primeiro fator importante, em questão de restauração desse grande e último cuidado de Deus, está ligado diretamente, a 3 questões que ele aborda aqui. Ele diz que naquele dia, vinho doce gotejará dos montes. O vinho doce aqui, em outras versões, diz o mosto, ele é uma bebida. Diferente e muito diferente daquela bebida que nós conhecemos, o vinho tradicional, ele é aquele vinho novo, é aquelas uvas já maduras colocadas no lagar, já pisado, e antes daquela fermentação principal ele é tomado. Então ele é de um teor alcoólico baixíssimo, ele é um vinho bem novo. Se a gente pudesse comparar, seria como o nosso suco integral de uvas que hoje a gente encontra no supermercado. Então esse suco de uva mais concentrado, com pouca fermentação, era esse vinho novo, esse vinho suave, um vinho que ainda não foi encorpado. Então esse vinho novo representa a felicidade ou a alegria que aqueles que vivem diante do Senhor usufruirão nos últimos dias. Eu até citei um grande exemplo, do aniversário de Thomas, que sexta-feira passada eu tive o prazer de dar um pulinho na casa dele, nós comemorando, ali, e Joyce vem e me mostra uma foto antiga, da qual a gente estava comemorando o aniversário dele há um tempo atrás, com uma turma maior, e principalmente foi num dia que a gente estava reunindo para organizar o encontro de casais. E ali, servindo ao Senhor, nós ficamos, eu acho que até umas 2, quase 3 horas da manhã, nós reunidos, e ali nós estávamos felizes, porque a gente via que quando estamos no centro da vontade de Deus, realizando a obra dele, a alegria é algo grandioso em nossas vidas. Ela faz parte do nosso coração. E aí esse vinho novo é essa alegria, que quando você vê, aí tinha uma foto bem engraçada, Thomas fazendo uma daquelas caras bem engraçadas dele, soprando a velhinha, mostrando como é bom estar juntos, em comunhão. Nós não precisamos de outros fatores para encontrar felicidade, basta a gente estar junto com Deus e diante da vontade dele. Então aqui esse texto mostra exatamente isso.
um coração derramado na presença de Deus, e um coração que se encontra com Deus, e ali ele vivencia as verdades do Evangelho, ele usufrui desse vinho novo. O Evangelho transforma-nos de tal forma que a gente vivencia essa realidade. E Jesus Cristo também diz isso, que no último dia nós estaremos junto com ele, ceando esse vinho novo. A gente percebe lá, se você voltar o seu olhar, lá em Mateus 26, verso 29, ele diz que estaria novamente conosco lá no último dia, lá no dia do Senhor, no grande juízo. E lá, para aqueles que viveram diante do Senhor, não será dias difíceis, mas será o dia que nós reencontraremos com o nosso Salvador. E ele diz que não beberia do vinho até que novamente nos encontrássemos nesse dia, no dia do Senhor. E nesse dia ele beberia vinho novo, de novo com a gente. Então ele está querendo dizer exatamente, é esse mesmo vinho que a gente vê aqui em Joel, é o mesmo vinho que Jesus diz que nós usufruiríamos no último dia, que é só um reforço, uma concretização daquela palavra e dessa palavra profética de Jesus, que ele não precisaria de nenhum recurso, ele estaria à espera de novamente dividir a alegria dos seus discípulos novamente ali no último dia do Senhor. Então nós, como os discípulos de Cristo, lá naquele momento, poderemos usufruir dessa verdadeira alegria. Eu sempre me pergunto, será que nós temos usado recursos errados para adquirir alegria? E quando chegarmos no último dia, a verdadeira alegria não estará em nós? Queridos, cuidado para que você não seja surpreendido no último dia. Mas aqui ele continua, além do vinho, ele diz também que o leite, e leite fluirá das colinas. E a gente vai perceber então que, do primeiro momento, se no último dia é um lugar de alegria para os servos do Senhor, também no último dia será um lugar de prosperidade para os servos do Senhor. Porque quando a gente volta na Bíblia e a gente vê a caminhada do povo no Egito, quando logo no início eles atravessam o Mar Vermelho e passa pouco tempo, Moisés manda espias a Canaã, onde seria a terra prometida, aquela terra onde nós estaremos, nós também andamos para a nossa Canaã espiritual, a Nova Jerusalém, o último grande dia, a grande morada eterna, nós vamos ver que há uma descrição igual a essa. Lá na Canaã, no tempo de Moisés, diz que os espias foram e voltaram e trouxeram um grande cacho de uva, onde precisava de muitos homens para carregar esses cachos. Mas além disso, eles disseram que naquela terra manava leite e mel. Eles estavam dizendo que aquela terra é uma terra feliz, mel, doce, como esse vinho novo, moço, que era um vinho doce, mas também era uma terra próspera. O leite era sinal de prosperidade. Então, naquele lugar, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, a gente poderia descansar, porque lá não teríamos falta de nada. Lá teríamos tudo que era necessário para o nosso sustento emocional, nosso sustento físico, nosso sustento existencial. Diz que a prosperidade emanará do próprio Deus. Ele será o nosso sol, que iluminará as nossas vidas, e debaixo desse sol não faltará nada. A própria Bíblia diz lá em Apocalipse que ao centro haverá uma árvore, um pomar, onde todos poderão se alimentar e não terão fome. Lá será o lugar próspero, onde a nossa alma encontrará o cuidado, o zelo eterno. Então, para nós, o grande e último dia do Senhor será um lugar de alegria, mas um lugar de provisão, um lugar onde nada faltará para o seu povo. Além disso, também, nós vemos mais um fator aqui nessa primeira parte. Além do mosto do vinho novo, que o próprio Jesus diz, além do leite, que é esse símbolo de prosperidade, como nós vimos também em Êxodo, nós também percebemos que haverá água e encherá o leito dos riachos de Judá, e uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Então aqui também o último símbolo que temos é o de água. Nós podemos ver esse símbolo de duas formas. O próprio Jesus diz que para aquela mulher na beira do poço,
em Betânia, ela diz também para aquela mulher que quando você beber dessa água que eu tenho, fluirão rios de águas vivas. É o mesmo rio, queridos. No último dia do Senhor não haverá mais morte. Dentro da sua vida você usufruirá do renovar de Deus. Esse renovar também que é comparado com as águas que vêm do alto, como o Espírito Santo possui essa figura ligada a águas. Também percebemos que ali o fluir de Deus será pleno sobre as nossas vidas. Não teremos mais medo, não teremos mais angústias. O fluir de Deus, o maior inimigo do homem, que é a morte, chegará ao fim. E ali poderemos usufruir da grandeza e do cuidado de Deus. Então nós teremos alegria, nós teremos prosperidade, nós teremos vida e vida eterna. Não acabará mais. A água fluirá constantemente. Esse riacho regará, dará vida, dará cuidados. Aonde essa água passa não há mais morte. O vale das acácias, das árvores que não murcham, das árvores centenárias que têm milhares e milhares de anos algumas, você perceberá que essas árvores são símbolo de uma vida eterna, fluída do rio de Deus, alimentada por esse rio de Deus. Deus está dizendo que no último dia nós estaremos ali para todo sempre, e em todo sempre nós mais não conheceremos a morte. Nós conheceremos simplesmente a vida e uma vida eterna. Então, quando nós olhamos aqui nessa primeira parte, Deus está falando dos cuidados dele nos últimos dias, ou no último dia, no dia do Senhor, naquele dia. E no dia do Senhor haverá alegria para aqueles que são do povo de Deus. Haverá prosperidade para aqueles que são do povo de Deus. Haverá vida e vida eterna que jorra, que é alimentada pelo trono de Deus. Haverá todos os cuidados necessários. Nós não saberemos o que é angústia ou tristeza. Passado disso, queridos, nós vemos na segunda parte. A segunda parte, Deus mostra agora para aqueles que estão longe da vontade de Deus. Todos aqueles, tanto os desconhecidos como os nossos próprios parentes. Como, pastor, você pode dizer isso, os nossos próprios parentes? Como ele diz aqui no verso 19. Ele começa dizendo: o Egito, porém, se transformará numa terra desolada. Então agora ele está dizendo para aqueles que não são próximos de nós, mas aqueles que levantaram cativeiros, prisões, aquele mal que se levanta contra nós constantemente, ou nós mesmos, aquele mal que nos alimenta, esse terá o resultado do juízo de Deus. E esse juízo será um resultado onde a gente vê um resultado de dor, de angústia, né? Uma desolação, um sentimento de quebra, de destruição, de dor. Além disso, nós veremos Edom se tornará um deserto, pois atacaram o povo de Judá. Edom é uma tribo irmã de Israel. Israel é fundada com seu patriarca, né, Israel, que era Jacó. E Edom, seu patriarca, era Esaú. Nós vemos isso, o próprio Deus dizendo para o povo de Israel: olha, não entre em contenda com Edom, não passe na terra, pague devidamente, participe dali, se desvie daquela terra, porque aquela terra não é sua, porque eu dei àqueles que são parentes de Israel, eu dei o cuidado, eu dei o zelo, mas estes para quais eu dei, que são parentes, esses se voltaram contra o próprio Israel, contra Judá, feriram Judá, e por isso vão receber também o seu devido castigo. Então aqui apresenta, queridos, essa realidade do castigo eterno no dia do Senhor, tanto para os estranhos como para os próximos, tanto para aqueles que viveram ao nosso redor, como aqueles que são de dentro da nossa casa, aqueles que não conhecem a Jesus, não entregaram seu coração a Jesus, receberão no último dia o castigo vindo da parte de Deus. Deus é justo. Isso nos traz um alerta. Será que nós estamos preparados para o último dia? Será que realmente temos vivido aquilo que Deus deseja para nós? No estudo de quarta-feira passada, nós falamos, que foi no sábado, né? Porque eu tive de levar a Lidiane para fazer o exame pré-cirúrgico.
Amanhã ela vai fazer uma cirurgia, então ela não vai poder, ela vai ter de ficar de repouso. Esse final de semana próximo agora, esse primeiro final de semana de agosto, eu não vou estar presente na igreja, porque eu vou estar acompanhando a recuperação da minha esposa e depois de um período ela já vai estar habilitada, né, para pôr o pé no chão e aí ficará mais fácil de poder acompanhar a vida da igreja. Então eu vou estar tirando uma semana de férias, né? Ore para a minha vida, ore para a vida de Lidiane, para que Deus possa dar uma cirurgia em paz para ela, que ela vai realizar amanhã, quarta-feira. Então, queridos, aqui nós olhamos diretamente para essa realidade. Será que estamos preparados? E Daniel, no estudo que nós vimos no último sábado, porque quarta-feira eu tive de levar a Lidiane a fazer os exames pré-cirúrgicos, então ela não tinha jeito de estar presente, e nem eu estar presente aqui fazendo igual eu estou fazendo hoje, essa transmissão. Na última quarta-feira, no último sábado, desculpe, no estudo de Daniel, a palavra foi clara sobre isso. Ele diz, metem, parsim. Tem uma outra palavrinha que agora eu não lembro diretamente na minha cabeça, mas essa palavra parsim, ela diz que foi medido e se achou insuficiente. Deus o mediu e achou insuficiente. Ele dá essa palavra para Belsazar, rei de Babilônia, sucessor de Nabucodonosor, que tinha conhecido todos os grandes feitos de Deus, mas esses abandonaram. Este, Belsazar, abandonou a Deus e os ensinamentos que o pai aprendeu com o próprio Deus vivo. E ele andou por outros caminhos, caminhos que não agradam a Deus. E qual foi o resultado disso? Destruição. Deus olhou para aquele homem e disse, o juízo do Senhor chegará até a sua vida. E aquele homem foi morto, porque aquele homem viveu uma vida pecaminosa, usou daquilo que era sagrado para aquilo que é profano, pegou utensílios do templo e usou de forma errada. E nós podemos olhar isso. Às vezes nós estamos recebendo o castigo de Deus, o juízo de Deus, porque nós temos distanciado daquilo que é sagrado. Queridos, muitos dizem em várias pregações reformadas que somos todos pecadores, mas isso não quer dizer que você tem que viver em pecado. Pelo contrário, a nossa vida deveria ser uma vida de santidade com acidentes chamados pecado. Mas hoje em dia está ao contrário. Hoje em dia, os crentes vivem uma vida de pecado e de vez em quando tem atos de santidade. Infelizmente, para estes, eles entendem, Deus entende, a palavra entende, os grandes teólogos entendem que para esses que vivem a vida de pecado, que a grande verdade é que a salvação não está neles. Eu vi um estudo, uma pregação do Augusto Nicodemos, ele disse de forma tão clara que a salvação não vem pelas obras, mas a salvação, uma vez manifestada no coração do homem, e o homem reconhecendo a obra de Jesus na vida deles, porque o homem não aceita, ele faz reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles, e uma vez reconhecendo, ele vive os mandamentos do Senhor, ele vive a obra de Deus. Ele ama o seu próximo, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Se ele não ama, se ele não busca santidade, se ele não busca uma transformação, ele não é salvo. Porque este é o efeito da salvação, é podermos lutar contra o pecado, apesar de estarmos numa carne que tem o pecado nela. Nós não somos reféns do pecado. Nós podemos lutar contra esse pecado, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Esse Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, nos livra do pecado, nos dá consciência daquilo é pecado, e nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida em santidade. Queridos, nós devemos mudar nossa conduta como cristãos. Nós devemos viver uma vida de santidade. E se há algo que te incomoda, quando você ouve uma pregação sobre pecados, sobre atitudes pecaminosas, e isso te incomoda o jeito que você vive, por onde você anda, as atitudes que você tem, não importa as atitudes que você tem, você vai entender quais são. Se isso te incomoda, lembre, já é pecado. Se você, em meio à sua felicidade, você não pode parar e exaltar a Deus de forma santa, tem algo errado em você.
está faltando em você salvação. Então, se alerte sobre isso. Lembre-se sobre essa verdade. Lembre-se sobre essa verdade. Outro fator importante que nós precisamos entender, queridos, que faz parte dessa nossa realidade, que além desse castigo vir sobre Edom, e como esse castigo virá, ele diz que matarão, porque mataram inocentes. As atitudes nossas têm peso. Deus diz que cada um receberá pelo aquilo que ele fez. Aqui ele não diz aquilo que pensou, aquilo que sentiu, não. Ele está dizendo que o pecado é aquilo, você será julgado daquilo que você fez. As atitudes maléficas de Edom, do Egito, que foram cobradas no último dia. E no último dia, Deus cobrará as atitudes de cada um de nós. Quais têm sido as suas atitudes diante de Deus? Porque o último dia chegará, queridos, e ele não está longe. Além disso, agora nós vimos a última parte. Eu não quero delongar, quero fazer mais curto um pouco essa pregação, mas para que você entenda que no último dia também, Deus perdoará o crime do seu povo. Mas mais do que isso, ele habitará no meio do seu povo. Ele está dizendo que no último dia, ele restaurará o povo a sua condição de amigo, de parceiro, de estar com ele. No último dia, aqueles que realmente entregaram o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, eles ouvirão de Deus que os seus pecados estão perdoados. Isso nos traz esperança, queridos. Porque hoje o que então necessitamos é entregar o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. E aí no último dia, se você entregou o seu coração e pediu perdão pelos seus pecados, Deus perdoará você. Ele não se endurecerá diante do seu pecado, que é pedido, ou que é apresentado diante dele com ações de graça, com ações de graça que eu quero dizer assim, com o coração derramado diante dele em arrependimento. Deus perdoará você, transformará a sua vida, levará você ao centro da vontade dele. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender no nosso coração que nós agora, uma vez entregues, uma vez entregando o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo essa obra em nós, da salvação, nós temos um Deus presente que anda conosco a cada instante. Um Deus que é Senhor das nossas vidas. Então o profeta termina esse livro dizendo sobre isso, sobre esta vida que vive com o Senhor. Essa vida que se entrega diante do Deus vivo e todo-poderoso. Então eu quero que você entenda, querido, nós encerramos esse livro onde a gente vê a ação de Deus contra o pecado. Nós vemos o cuidado de Deus para aqueles que se arrependem verdadeiramente. E nós vemos que o agir do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. E no final nós vemos que no último dia, Deus renovará a nossa alegria, Deus nos fará próximo, Deus nos encherá do cuidado dele e da vida que vem do alto eterno. Deus julgará aqueles que fizerem mal contra nós e também julgará os nossos atos de maldade. Deus agirá sobre todos aqueles que andam em pecado, parentes nossos ou não. Deus julgará todos que não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus nos perdoará. E por fim, nós estaremos com ele para todo sempre. Creia nisso. Permita que Deus conduza o seu coração até o último dia onde você estará com ele para todo sempre. Vamos orar? Vamos nos colocar diante dele? Senhor Deus Pai, Deus de glória, nós primeiramente queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós somos pecadores e necessitamos da tua misericórdia, mas nós não queremos viver numa vida de pecado. Ó Pai, que esses pecados, Senhor Deus Pai amado, que eles não sejam, Senhor Deus Pai amado, constantes em nossas vidas, mas que nós possamos todos os dias lutar contra os nossos pecados e possamos viver uma vida santa naquilo que nos cabe, Pai. Que o Senhor nos ajude a vencer os nossos pecados, que o Senhor nos conduza até o último dia, onde, crendo em Jesus Cristo, nós ceiaremos com ele novamente.
Crendo em Jesus Cristo, nós teremos uma morada eterna, onde a alegria, onde a prosperidade e a vida nunca faltará para nós, Pai. Crendo em Jesus Cristo, aqueles que fizeram mal, se levantaram contra os servos do Senhor serão derrotados e serão julgados pelos seus maus atos. Crendo em Jesus Cristo, Senhor Deus, nós pedimos perdão para que os nossos maus atos não sejam símbolo de condenação em nossas vidas, mas pelo contrário, como diz a palavra aqui mesmo em Joel, no seu último versículo do livro, que nós seremos perdoados quando assim fazemos, quando assim pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados de todo o coração. E o Senhor estará conosco. Já está conosco hoje, e eu tenho certeza que estará conosco por todo sempre. Que Deus, Senhor Deus, o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. No nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus possa te abençoar. Que Deus possa derramar o teu cuidado sobre sua vida, no nome de Jesus.